praticamente zere os efeitos do último aumento. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 11h01 dessa terça-feira, dia 22 de março, e nós vamos agora para a reta final do nosso programa, a última meia hora, aqui no Bastidores do Poder. Bom, ontem o governo federal, ele zerou impostos de importação do etanol e de 6 alimentos: café, margarina, queijo, macarrão, açúcar e óleo de soja. De acordo com o Ministério da Economia, a decisão foi para poder impedir, né, ou promover menos impacto sobre a inflação e tentar segurar a inflação. E quem vai falar conosco sobre esse assunto é o economista João Sobral. Ele é chefe da Terra Investimentos. Bom dia, João. Bom dia, Rose. Bom dia, ouvintes. Bom, essa decisão... Uma pequena correção, é João Rosal. Ah, Rosal, desculpe. Então eu falei errado, me perdoe. Bom, João Rosal, essa decisão do Ministério da Economia ajuda ou é só um efeito temporário? Como que você viu? Bom, obviamente é um efeito temporário, né? No entanto, significativo. Pode impactar o IPCA em até... reduzindo a inflação em até 1%. Não é desprezível, né? Mas, como eu falei, como é um movimento único, pelo menos a partir do que foi anunciado ontem, a gente espera que tenha, de acordo, um impacto também único no tempo, né? O senhor tem a impressão, a gente teme que, embora haja a redução no etanol e nesses outros produtos, que os preços continuem o mesmo nas prateleiras. Eu acho que esse é o temor geral, quer dizer, o governo perde a arrecadação e os preços ainda não caem. O senhor vê isso como uma possibilidade? É uma possibilidade baixa. O que talvez a gente possa encontrar é uma situação intermediária, onde não toda a redução dos impostos chegue nas prateleiras, porque depende de uma série de fatores ao longo da cadeia produtiva, as margens que os intermediários conseguem preservar ou não, né? Então, assim, é difícil você precisar exatamente quanto dessa queda que vai chegar no IPCA, mas, assim, dado que são setores com alguma competitividade, a própria competição entre os diferentes players vai forçar essa transmissão de maneira que, em larga medida, esse impacto alcance o preço final. Bom, a gente, assim, dos produtos, o que mais me chamou a atenção foi a redução aí da carga para o etanol. E o etanol, aí tem na gasolina 25% de etanol. E aí eu fiquei pensando nas nossas usinas aqui, estamos entre os maiores produtores de etanol do mundo. Isso pode ter algum impacto nos nossos usineiros e qual seria esse impacto? E a gente está na época agora, começa a colheita de cana também, né? Nós estamos falando aqui do preço do importado, né? Sim. Então, isso obviamente que vai forçar uma redução no preço do etanol e que pode vir, inclusive, a comprometer a margem de lucro desse pessoal que cuida dessa cultura aqui no Brasil. Como está a margem de lucro deles hoje? Eu tenho a impressão que está bastante alta. Eles têm se beneficiado, acho, assim, sobremaneira dessa alta da gasolina, né? Sim, tem um componente sazonal, é uma época em que, essa em particular é uma época que falta etanol no mercado local, né? Dada a sazonalidade, o preço sobe. Mas aí nós estamos falando basicamente daquilo que foi estocado, né?
Então se refere a uma colheita passada. Se a gente olhar para frente, é melhor nós nos remetermos aos preços que prevalecerão depois desse corte do imposto sobre a importação, e aí sim eles vão trabalhar com margens menores, né? E numa época em que naturalmente os preços do etanol já tendem a cair. Agora, ontem o dólar ficou abaixo de 5%, acabou... R$5. 5%, R$5. O real, ele acabou liderando com ganhos no mundo e atraindo fluxo para o mercado. Como que isso beneficia o nosso país? Bom, no momento atual, o Sul vem com uma notícia boa, né? No sentido de que isso ajuda a conter a inflação daqueles bens que nós exportamos ou que nós importamos. São aqueles chamados bens comercializáveis e o preço é determinado no mercado internacional. Então, se o preço do mercado internacional em dólar, por hipótese, tivesse se mantido constante e o preço do dólar caído no mercado local, em reais, esses bens ficariam mais baratos para o consumidor brasileiro. Portanto, isso é uma boa notícia, sim, para o consumidor, particularmente numa época em que a gente está tendo esse problema de carestia, né? Agora, marginalmente, você vai ter exportadores tendo margens um pouco menores. Agora, eles têm sido tão beneficiados ao longo dos últimos anos com a desvalorização passada do dólar e o preço de commodities em níveis recorde, que isso aí certamente terá muito pouco impacto sobre eles. Nós estamos entrevistando o economista João Rosal, ele é economista-chefe da Terra Investimentos. Bom, a gente tem esse dólar que está trazendo esse alívio, de fato, para a gente. Mas esse dólar, nesse valor, ele vem de um dinheiro que é aquele dinheiro que a gente considera podre, né? Que é um dinheiro oportunista, está pagando mais juro, então os investidores vêm, jogam, entra mais dólar, baixa o dólar, mas é um dinheiro que sai também assim que o outro oferecer qualquer coisa melhor, né? Não necessariamente. Em última instância, esse dinheiro vem para financiar alguém. No caso, em larga medida, para financiar o governo brasileiro a taxas mais baixas. Né, então, nesse sentido, a gente tem que ter uma visão agnóstica disso aí e entender que é o que a gente tem para hoje. E que se é o que a gente tem, não é necessariamente de todo ruim. Como eu falei, a alternativa seria pior se o dólar estivesse mais alto e o governo tivesse que pagar taxas ainda maiores para esse tipo de dinheiro. A gente viu, tem visto, né, ao longo dos 9 meses, aí dos últimos 9 meses, o Copom subindo a taxa de juros. E dessa vez, assim, houve uma gritaria geral do comércio, do setor produtivo, e todo mundo falando que era demais e que isso vai levar a uma recessão aqui no Brasil. O senhor acredita que o Copom, quando aumentou essa taxa de juro, ele previa o dólar influenciar tanto no dólar? Olha, o Copom, a cada vez que ele se reúne, ele trabalha com horizontes de projeção e com algumas hipóteses desse horizonte, né? Então, ele sempre pensa, olha, o dólar hoje está, vamos supor, hoje está em 4,93. Vamos supor que ele fique estável nesse horizonte, o que vai acontecer com a inflação? E, a partir daí, ele toma a decisão da taxa de juros dele, né? Uma vez que ele está mirando a inflação e, portanto, o impacto do próprio dólar sobre a inflação, né? Então, ele realiza esse tipo de exercício em toda reunião que ele faz. E como a meta dele primordial é a inflação, né? E há situações que, infelizmente, dada essa conjuntura de dólar, crescimento, preço de commodities, ele tem que subir a taxa de juros em detrimento até da própria atividade local. E é o que tem acontecido no momento atual.
Agora, ele fazendo direitinho o dever de casa, como está fazendo, a gente espera que isso seja transitório e mais ali à frente, né, alguns meses à frente, a gente já possa ter uma situação em que o Banco Central possa começar a pensar em baixar juros para níveis mais normais, se Deus quiser. João, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho falado com alguns empreendedores imobiliários e a gente tem tido um juros alto, mas eles têm lançado empreendimentos imobiliários e têm vendido tudo. O que acontece com o consumidor? Ele não tem medo dos juros altos? Você ainda tem uma situação derivada da pandemia em que as pessoas, por um lado, deixaram de gastar em outras coisas e dedicaram, que eram basicamente serviços que por conta da pandemia não estavam sendo ofertados e tiveram uma poupança extra e enfim, investiram, seja no mercado financeiro ou em imóveis. Tá? Então você ainda tem, de uma certa maneira, um efeito residual dessa dinâmica. E também você teve um período aí de ganhos no mercado financeiro que possibilitaram que algumas pessoas fizessem essa migração de ativos financeiros para ativos reais. Tá? Agora, como você mesmo está colocando, essa não é uma situação duradoura. Por um lado, uma hora essa poupança acaba e por outra hora todos esses ganhos também financeiros que foram realizados também acabam. Né? E aí aquele interessado em comprar uma casa, um imóvel, seja o que for, vai ter que enfrentar essa situação em que os juros reais estão mais altos e, portanto, as condições de financiamento vão estar mais difíceis. E isso, obviamente, vai impactar no mercado imobiliário. Você consegue prever uma alteração desse cenário econômico no Brasil, com juros reduzidos, ou se você não vê isso nos próximos meses? Eu acrescento uma pergunta: qual seria o valor do dólar ideal assim, para a gente? Olha, vamos por partes, né? Então, a previsão de dólar é que tem um dito no meio econômico que fala, é aquilo que faz com que o economista se torne uma pessoa humilde, porque ele sempre vai errar. Tá? Então, eu vou aqui fazer um exercício de humildade, tentar dar um número sabendo já que eu vou errar. Bom, assim, os fundamentos da economia brasileira, ou seja, preços de commodities muito elevados, uma taxa de juros alta, faz com que você tenha a expectativa de um dólar mais baixo, sim. Tá? Você tem uma expectativa de fluxo comercial de dólar, de fluxo financeiro de dólar bastante positiva por conta disso. Tá? Então, você olha os fundamentos da economia brasileira, ela indica que o dólar tem que estar mais valorizado. Então, se você pensar algo em torno de 4,70 no final do ano, não é de todo irrazoável. Agora, você tem incertezas em torno da economia brasileira para todos os gostos, particularmente a eleição presidencial, que nós não sabemos o quão desafiadora que ela vai ser para a economia brasileira. Isso pode impactar negativamente, sim, para o dólar. Então, a gente tem que sempre atentar para esse tipo de risco quando nós estamos falando de projeção de dólar. Por outro lado, nós temos agora o Banco Central americano subindo a taxa de juros também. Isso faz com que o interesse pelo Brasil, enquanto um lugar para você ter esse investimento de curto prazo aqui no Brasil, sob a ótica do investidor estrangeiro, se reduza. Então, isso pode impactar também negativamente no mercado de dólar local. Então, a gente tem que balancear todos esses riscos para chegar num número que hoje eu vejo como mais provável, mas que, por favor, não tomem isso ao pé da letra. Como eu falei, é um exercício aqui de adivinhação, quase. Que nos torna sempre, nos chama sempre a humildade, porque a certeza de que vamos errá-lo é muito alta. Bom, e se você acertasse sempre, você estava bilionário, né, João? Pois é. João, muito obrigada. Eu não estaria dando conselho, né?